Arthur Duval responde Alan dos Santos mentindo sobre o MBL. Eu vou reagir a esse vídeo agora. Para quem não me conhece, sou Rafa Macris. Para quem já me conhece, tudo bem aí, beleza? E alguns me conhecem como Mac Chris, Macris, Mr. Big e vários apelidos aí que o Renan me deu nos últimos anos, beleza? Mas estamos juntos nessa missão. Nesses quadros aqui de vídeos eu reajo todo dia a um vídeo diferente sobre o Partido Missão, MBL, Renan, Arthur, Kim, Guto, Amanda, Renato, as eleições, as pesquisas eleitorais, tudo. E dou minha visão aqui e troco uma ideia com você. É muito legal isso. Eu fico feliz que você esteja me acompanhando. Se inscreve aqui no meu canal, por favor. Não assista esse vídeo sem se inscrever no meu canal. Estou precisando. Eu comecei faz pouco tempo. Eu já estou com mais de 340 mil seguidores no Instagram, algumas centenas de milhares de seguidores no TikTok, Kawaii, Facebook, mas eu preciso de você inscrito aqui no meu canal do YouTube, porque é um conteúdo diferente que eu faço, é um conteúdo mais comprido, mais denso, mais legal, eu me aproximo mais de vocês, então se inscreve aí. Outra coisa, eu preciso da sua ajuda na minha pré-campanha, tá? Eu sou pré-candidato a deputado, o Renan Santos é pré-candidato à presidência do Brasil e a gente precisa de você. Tem aqui em algum lugar dessa tela um QR Code para você entrar diretamente no meu grupo de WhatsApp da pré-campanha, que eu tô direto lá, eu tô no grupo, tá? Você vai ver lá no meu telefone, eu mando áudio, eu falo com vocês. Eu preciso que vocês entrem nesse grupo para a gente se organizar na nossa pré-campanha, beleza? Vai ter uma liderança em cada cidade do estado inteiro para nos ajudar. Então entra aí, se você é de qualquer cidade do estado de São Paulo. Eu preciso de você, o Renan precisa de você. Então para de frescura e vem logo ajudar a gente, beleza? E eu já te falei para você se inscrever no meu canal, clica no sininho aí, ativa as notificações, escreve qualquer comentário aqui se você está assistindo esse vídeo até agora, compartilha com seus amigos e bora assistir a reação do Arthur Duval ao Alan dos Panos mentindo sobre o MBL. Lembrando que todos esses vídeos que eu assisto aqui é a primeira vez que eu tô assistindo, tá? Então eu tô reagindo, assistindo junto com vocês o vídeo. Vamos lá? Vamos ver o que tem. Quem é antigo, o Assis, o pessoal que tá aqui, a galera das antigas, do Terça Livre, sabe de tudo isso. Mas talvez você, que tem chegado agora, não saiba o que verdadeiramente era o MBL, por que ele ganhou força, como ele cresceu e como ele foi cooptado e sequestrado por Renan Santos e Kim Kataguiri. Então, pausa. Pro pessoal poder... Peraí, deixa eu entender. Então ele tá falando que o MBL cresceu e foi sequestrado pelo Renan Santos. O Renan, na verdade, fundou o MBL, cara. Né? Não sei se você sabe, mas... Enfim. Põe no em 25, vai, tá muito rápido. Vai lá. Mano, essas histórias aí dos bolsonaristas, cada dia eles inventam uma. Vai procurar o que fazer, cara. Falar que o MBL foi cooptado pelos seus próprios fundadores é burro ou tá falando mentira e tá sacaneando a galera, né? Saber direitinho o que era o MBL, por que ele ganhou força entre os jovens e como ele foi cooptado. Porque pouca gente sabe disso, a gente fala disso desde 2014. Vamos lá. Perfeito. Desculpa, eu tive um áudio da minha mãe aqui. Me fala de novo. Não, você só precisa narrar de novo. Porque o pessoal, eu quero que faça um corte disso. Você explicar. Não dá pra entender o que esse cara fala. Sem ser o Alan dos Santos, o outro aí que eu não sei quem é. Como o MBL começou, por que ele ganhou força e como ele foi sequestrado por Renan Santos e Kim Kataguiri. Vamos lá. Como é que ele começou? O MBL começou... Bom, vamos fazer uma digressão um pouco mais antiga, né? Como é que os movimentos de rua começaram? Começaram lá em 2013, né? Com as chamadas jornadas de junho. Aí, dá pra fazer uma análise, dá pra fazer alguns programas a respeito disso. Já errou. Mas quem não se lembra dessa época, né? Teve aquelas manifestações. E nessas manifestações, que originalmente eram manifestações da esquerda, né? Essas manifestações foram, não de cooptadas, né? Mas porque não tem como cooptar sem algo central, né? Sem um comando central, mas simplesmente a população, que não era direita, né? Nesse momento, né? Era simplesmente a população decidiu, vamos pra rua também e vamos pedir o que a gente acha. Só que o que eles acham é totalmente oposto daquilo que a esquerda estava querendo que eles achassem, né? Então começaram a pedir privatização, começaram a questionar o governo Dilma, começaram a fazer um monte de coisa que não era a ideia. A Dilma tinha... Você tá confuso, fera. Deixa eu te falar uma coisa. As manifestações de 2013... Tá, que era o Gigante Acordou lá por causa dos 20 centavos, veio do movimento Passe Livre. Teve um gap de manifestação até 2014. Não foi uma atrás da outra. A manifestações de 2013 foram duas gigantes. Plau! Depois acabou. Parou. Né? Aí tinha uma aqui, outra ali pequenininha, Atos, tal. Isso não tem nada a ver com o MBL. Não tem nada a ver com o MBL. O MBL surge depois da eleição da Dilma em 2014. Tem nada a ver com o Renan, com o Kim. Nada a ver isso daí. Vai lá, continua. Proposto ali já estava na gaveta já uma constituinte exclusiva, que era golpe de Estado,
Não tem outra leitura que você possa fazer daquele negócio, né? Era uma proposta de golpe de Estado. Os caras querem falar a verdadeira história do MBL e não se dão nem ao trabalho de pesquisar a história do MBL. Ou seja, esses caras aí não servem para absolutamente nada, só falam besteira e, na verdade, a galera fala do MBL para tentar ganhar um hypezinho na internet e ter mais visualização nos vídeos. Proposta de golpe de Estado, de fato. Viu que opa, não foi pro lado que eu queria, já tirou essa história da Constituinte pra trás, e enfim, o resto, né, muita gente não conhece, virou algo já tradicional da direita, ou na anti-esquerda, como você quiser, né, a coisa da massa estava meio amorfa ainda, né, mas virou algo tradicional ir pra rua protestar, né. No final de 2014, houve a reeleição da Dilma, uma reeleição estranha, mas que era uma eleição que estava ali Dilma e Aécio, né, então era mais do mesmo, né, 2014, ainda o Teatro das Tesouras acontecendo, né. Enfim, em algum momento surge, agora não vou saber exatamente precisar em que momento, mas no final de 2014 surge o MBL, o Movimento Brasil Livre. Nessa época o Kim Kataguiri, ele era um personagem da internet, né? Ele tinha o canal dele, ele fazia alguns hangouts, ele até colava algumas vezes, né? Já tava colando lá com a figura do Olavo, mas era um cara que sempre falou de economia, não falava de outras coisas, não falava de conservadorismo. Tanto que teve momentos em que ele apareceu o Pânico lá do Emílio Suíta, e ele destaca, eu não sou conservador, eu sou liberal, né? Ele deixou bem claro. Então, a linha dele era o liberalismo. Nessa época, quem criou o MBL, o Movimento Brasil Livre, foi um cara chamado Paulo Batista. Paulo Batista é um cara muito liberal, né? O cara manja muito economia. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu explicar pra você quem era Paulo Batista. Paulo Batista foi um cara que o irmão do Renan, tá? Fez campanha para ele ser deputado estadual, isso sei lá em que ano, acho que foi para 2014. Tem nada a ver com o MBL, cara. O Alexandre Santos, né, fazia vídeos pro Paulo Batista. O Paulo Batista não tem nada a ver com criação, fundação do MBL, não tem nada a ver. Tem nada a ver. E o Kim Kataguiri nessa época tava fazendo campanha na internet pra um outro cara, pra um concorrente. Paulo Batista era o cara do raio privatizador, sei lá, alguma coisa assim que os caras inventaram. O MBL, quando surgiu lá em Vinhedo e tal, e não sei o quê, com o Renan, com o irmão dele, com o Alexandre, e na época eles pegaram uma campanha para fazer, que foi desse Paulo Batista, que inclusive foi muito bem votado na época, não se elegeu, não sei quantos votos ele teve, acho que 20, 30 mil votos para um cara que era meio desconhecido. E os caras começaram na época, o Renan, o Alexandre e a galera daquele começo do MBL começaram a usar a questão da internet, memes e criar essa linguagem memética que foi muito difundida e hoje faz parte da política. Começou com o MBL, lá atrás nessa primeira campanha do Paulo Batista que eles coordenaram. Tem nada a ver, vai lá, continua. Porém, é um cara que é um cara conservador. É um cara do nosso time, né? Eu gosto Filho de muito do pastor, evangélico, cristão. Exatamente, um cara cristão, um cara conservador. Ele acho que ele não é pastor, mas ele fala na igreja dele. Enfim. Não, o pai dele era pastor. O pai dele é pastor, acho que o pai dele é pastor, exatamente, né? E aí o MBL surgiu nesse ambiente, né? Com o Paulo Batista. E tava muito bem, né? Obviamente o Paulo Batista, né, começou a angariar outras pessoas dentro do MBL. O MBL começou a crescer, né? Teve ele cresceu bastante no Nordeste também, eu lembro dessa época, né? O MBL do Nordeste cresceu. Em algum momento, Nossa, e aí eu não me lembro, eu vou dizer pra você que eu não me lembro da explicação, mas... O MBL não tinha crescido no Nordeste nessa época. O MBL era praticamente São Paulo. Da onde que ele tá tirando essas coisas? Que ele tá se confundindo com alguma outra história de algum outro movimento. Porque o MBL começou uma força maior no Nordeste de 3 anos pra cá. Que a gente começou a fazer uma expansão e começamos a ter mais porta-vozes, com mais seguidores, atingindo outros estados de 3 anos para cá. Isso 2014, muito longe, cara. O Paulo Batista foi retirado pelo Renan Santos, e o Renan Santos e o Kim Kataguiri tomaram o MBL. Pausa, você mentira, cara, você tá viajando. Pausa! Não tem nada a ver isso daí, velho. Tem nada a ver isso daí. Você tá inventando isso. Você está inventando. Deixa eu te falar uma coisa. O MBL surgiu com o Renan. Eu nem conheci o Renan nessa época, tá? Isso aqui é história que eu sei. Inclusive, isso está no livro, né? Do MBL. Alguém marcou uma manifestação na Paulista. Alguém fez uma página no Facebook marcando uma manifestação na Paulista. E aí o Renan percebeu isso logo depois que a Dilma foi eleita, que a manifestação não tinha dono, que ninguém avisou a polícia, que ninguém tinha feito como deveria ser feito. Aí o Renan Santos foi lá e pegou a manifestação e colocou o nome dele.
tá? Então não tem nada a ver com o que você tá falando, cara. Você só inventou isso daí. Continua. Fazer um trabalho na periferia para ensinar jovens como criar pequenos negócios e lutar contra a força do Estado, ensinando sobre teoria de mercado, ensinando jovens o porquê que a economia liberal era tão boa. Só que o Paulo Batista fazia campanha pró-vida. E aí isso foi inadmissível pro Renan Santos e pro Kim Kataguiri. E essa foi uma das maiores tretas deles com a gente. Que mentiroso, lazarento, vagabundo. Ele inventou isso, cara. Lá em 2015. Ele só inventou isso. Você tirou... O Arthur falou a mesma coisa, desculpa aí, eu sei que alguém vai encher o meu saco aqui nos comentários, falando, você tá falando a mesma coisa que ele. Pessoal, tô vendo o vídeo pela primeira vez, tá? Eu não assisti essa live aí, acho, e tô vendo o vídeo pela primeira vez, então às vezes pode acontecer isso. Então para de reclamar. Tirou da sua bunda aí, você só inventou isso. Vai lá. Porque nós queríamos falar do Foro de São Paulo e da Agenda Pró-Vida nos caminhões, das manifestações. Eu estive, por exemplo, junto com outras pessoas, à frente da primeira manifestação do MBL no Rio de Janeiro, dia 12 de março, 12 ou 15. Eu não lembro se foi 12 ou 15 de março, de 2015. 15 de março. 15, né? Então, 15 de março de 2015, eu estava no caminhão, foi de lá que eu soltei o grito que depois espalhou pelo Brasil inteiro, a nossa bandeira nossa bandeira jamais será vermelha, e eu vim de graça. Eu falei, pessoal, tô vindo lá de Mongagudo, Nova... Eu gosto muito desse. É tipo Forrest Gump, tá ligado? Vocês já assistiram Forrest Gump? Ele tá contando uma história e fala: ai não, merda acontece, aí o adesivo inteiro, shit happens. Não é? Você realmente acha que o Alan dos Santos criou o grito Nossa bandeira jamais será vermelha? Ele inventou o grito Eu vim de graça. Deixa eu falar, o Alan dos Santos era um bobo, cara. Ainda é até hoje, né? Mas era um tontinho, olavista, que acreditava em intervenção militar. Ninguém levava o Alan a sério, cara. Ele era um bestinha ali que, tipo, né? Coitado, né? Vai lá. Nova Iguaçu, eu morava em Comendador Soares, Nova Iguaçu, conhecido como Morragudo, e eu falei, ó, eu vim de graça. Aí quem mais veio de graça? Aí a gente gritou e ficou aqui, o Brasil inteiro gritando, né? Eu vim de graça e a nossa bandeira jamais será vermelha. Tá Milhões de pessoas na rua naquela época e ninguém falou que foi de graça. Ninguém sabia que as manifestações do PT e da esquerda eram movidas a pão com mortadela e uns trocados. Você que inventou a roda, então, Alan. Porra, velho. Vai. E aí, nessas manifestações, quem era aluno do Olavo estava proibido de participar depois dessa primeira manifestação, porque a gente falava do Foro de São Paulo e da Agenda Pró-Vida. E isso foi inadmissível, inclusive, essa Agenda Pró-Vida do Paulo, que não é o Paulo Figueiredo, tá, pessoal? Paulo Batista. Ele, sim, fundador do MBL, foi retirado pelo Renan Santos e pelo Kim Kataguiri, sobretudo pelo... Vou falar uma coisa, se o Paulo Batista é o verdadeiro doador, fundador do MBL, assim como vocês disseram que o Alexandre Frota era, por que então ele não brigou pela marca? Ou então mais, se ele era o verdadeiro fundador, se ele era uma pessoa que tinha legitimidade, né, da liderança daquelas pessoas, por que ele não fundou outro movimento então? É simplesmente, todo mundo é fundador do MBL, né? Depois que o negócio dá certo, todo mundo é fundador. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Se por acaso aquela briga do Alexandre Frota a gente tivesse perdido e o Alexandre Frota pegasse a marca MBL, ninguém do MBL ia continuar no MBL. Todo mundo ia falar, tudo bem, Renan, Kim, Arthur, Alexandre, Pedro, qual que é o nosso novo movimento? Sei lá, vai chamar Movimento Ana Livre. Isso é lógico. Isso é lógico. O movimento é uma coisa que a gente tem, que não importa o nome. É claro que tem o MBL, tem o Partido Missão. Mas se amanhã esses nomes não existirem mais, o mesmo grupo de pessoas vai estar em torno do mesmo projeto, só que com outro nome. Isso não muda nada. Pode pegar Alan dos Santos, o nosso nome, não sei o quê, faz o que quiser. Claro que ele não vai pegar esse vagabundo. Mas não muda nada. O nosso projeto é muito maior do que qualquer nome. Entendeu? Eu lembro dessa briga aí do Alexandre Frota, que entrou na justiça para pegar o nome MBL. Se pegasse, legal, a gente ia ficar chateado, claro, porque a gente construiu a nossa luta em cima de uma marca, mas na mão do Alexandre Frota, ela simplesmente ia começar a diminuir, e ia morrer. Porque ele ia estar lá. Existem pessoas que seguem o projeto do Alexandre Frota? Não. A mesma coisa da época do Paulo Batista. Por que esse Paulo Batista não quis pegar para ele o MBL, já que ele era o fundador? Ou ele não seguiu com outro movimento, outro grupo? Porque ele não tinha grupo, ele não tinha poder de unir pessoas em torno de um projeto. O Renan e o Alexandre pegaram para fazer a campanha dele, usaram inovações de comunicação na época que foram muito legais, mas passou e ele ficou para trás e a ideia do Renan e do Alexandre continuaram. Depois teve Pedro Deirô, Kim Kataguiri,
e isso foi se juntando para a criação do MBL. Todo mundo ia fazer parte do movimento Ana Livre. A liderança ela é espontânea, cara. Você não tem uma contratação, você não tem um contrato de trabalho, você não tem uma... Não tem nada disso, cara. Vocês só inventam essas coisas, né, cara? Vai lá, continue aí. O Kim ainda era bem menininho. O Renan Santos é quem realmente tomou a frente e roubou o movimento do Paulo. Roubou. Perfeito. E aí, em algum momento, né, o Kim começou a se projetar, né, a história da marca, né, que o texto falou, né, porque ele começou a se promover pessoalmente, e exemplo de promoção pessoal é a tal daquela marcha pela liberdade, né, que você tinha a população engajada nas ruas, já se organizando nas ruas mesmo, né, mudando o eixo, obrigando os políticos a irem até São Paulo e Rio de Janeiro, né. O que eles fazem? Eles desmobilizam essa estrutura toda, desmobilizam a população que estava se engajando fim de semana após fim de semana para manter uma manifestação permanente, e eles começam a marchar Só uma pausa aí. Alguém escreve nos comentários aqui quem que é esse cara aí, que eu não sei quem que é. permanente, e eles começam a marchar e a pé até Brasília. Pausa aqui, se pausa movendo aqui. pessoalmente. Isso aqui eu vou te falar qual que é essa treta, tá? O Olavo de Carvalho falou que não tinha que ter impeachment. O Olavo de Carvalho não tem que ter impeachment. O Olavo de Carvalho falou o seguinte: vocês têm que ficar em São Paulo e principalmente no Rio, que é onde a maior parte das Forças Armadas estão, para que você faça com que as Forças Armadas tirem a Dilma do poder na base do fuzil. Essa era a tese desses idiotas. Entendeu? E a MBL falou: não. A gente vai marchar até Brasília porque a gente vai fazer uma operação para virar voto e deputado e tirar Dilma democraticamente do poder. Aí eu gosto que eles falam o seguinte: não, eles desmobilizaram as pessoas. Deixa eu ver se eu entendi. Então existe uma massa de pessoas ali, de forma orgânica e natural, né, se mobilizando para ir na tese do Olavo de pedir golpe militar. Aí o Renan Santos desmobilizou. Ele fez o quê? Ele chegou para pessoas, estejam desmobilizadas, cada um para sua casa. O Renan me desmobilizou. As pessoas foram embora para casa. Cara, se você, Alan, foi o fundador do grito Minha Bandeira Jamais Será Vermelha, eu vim de graça. Se as pessoas estavam se mobilizando, quem é Renan Santos na fila do pão, irmão? Por que você não continuou? Você tinha o Paulo Batista, o grande líder, né? Por que vocês não fizeram o movimento de vocês? Quem é Renan Santos agora é uma das frases mais procuradas no Google na política brasileira. Tá, Arthur? Na época ninguém podia conhecer o homem, mas agora o homem é bom. O homem é brabo e o homem vai pro segundo turno. Vocês conseguiram impeachment, aliás, conseguiram a intervenção militar lá em 2014, 2015. Por que vocês não fizeram isso? Não, a culpa é do MBL porque o Renan desmobilizou. Não, cara, o Renan simplesmente ele marchou pra Brasília contra o PSDB, inclusive. Né, pra quem não sabe, o PSDB não queria protocolar pedido de impeachment. Alguns deputados não queriam, tá? Outros queriam. Então já existia um movimento, mas não era partidário, era individual de alguns deputados. E o que o Arthur falou aí tá certo. O Renan não desmobilizou porcaria nenhuma. O que o Renan fez foi puxar uma marcha junto com o Kim para que, de forma efetiva, o que estava sendo pedido, de certa forma, nas manifestações, que era tirar a Dilma do poder, pudesse ser executado de forma democrática. Então foi uma ação eficiente que os caras marcharam centenas de quilômetros, milhares de quilômetros, acho que para chegar na frente do Congresso, acampar na frente do Congresso e pressionar a deputado para que andassem com as assinaturas do pedido de impeachment. Então, não era só ficar gravando vídeo, gritando, fazendo movimento de rua. Não, eles foram lá para cima dos deputados para convencê-los a andarem com o processo de impeachment. Inclusive, uma curiosidade, na época, eu era uma das pessoas que algumas vezes conversava com o Renan e com o Kim, não lembro se era com o Renan e com o Kim ou só com o Renan, para ajudar dentro do Congresso com os deputados. O meu pai, na época, era deputado federal, Vanderlei Macris, e ele era um dos caras do PSDB na época que estava iniciando o movimento dentro do partido para que o impeachment caminhasse, que muitos deputados não queriam. Então, às vezes eu fazia essa ponte entre eles e a Câmara, e era muito legal, porque a gente viu esse negócio acontecer. Uma coisa que parecia impossível, que era embrionária, com toda essa pressão feita pelo MBL, pelo Renan, pelo Kim, pela marcha e pelas manifestações, o negócio foi acontecendo e a gente conseguiu derrubar a porcaria da presidente Dilma, que estava destruindo o Brasil.
É muito ridículo, né, cara? Vamos lá. Continua, deixa eu ver o restinho. Né? Uma promoção pessoal, pra chegar lá e fazer o quê? Entregar um pedido de impeachment pro Eduardo Cunha, impeachment. que obviamente sentou em cima. Mas naquele momento, aí você teve revista procurando Kim, colocando a revista internacional, acho que a Times Pausa aqui, fez pausa aqui. Não, cara, reportagem. calma, você tá completamente confuso, cara. Primeiro que o pedido de impeachment andou, tanto que a Dilma sofreu impeachment. Segundo que a Time foi falar do Kim depois, tem nada a ver. A Time fez uma reportagem dos... Eu não sei se foi Time ou Forbes, acho que foi a Time, né? Dos jovens mais influentes under 30. Forbes Under 30. Forbes Under 30, tipo das... Foi a Forbes, Arthur. Foi a Forbes, velho. Não foi a Time que fez essa, Under 30. Agora a Time acho que fez outras entrevistas também. mais influentes abaixo dos 30 anos, né? Se não me engano tinha Felipe Neto também, tinha um monte de pessoas. Então você tá todo confuso aí, cara. Você não tá sabendo nem Confuso sobrinho. colocar as coisas nas datas corretas. Deixa eu ver o finalzinho. Valeu a pena ver esse vídeo, eu gostei. Sobre o Kim Kataguiri, né, o jovem que comanda as multidões do Brasil, né, sabe, um negócio assim, esquizofrênico, né, os caras acharem realmente que o povo tá vindo pra rua porque o Kim pediu, sabe, um negócio assim maluco. Era um dos líderes das manifestações, velho. Como que vai negar isso? Onde você tava? Você tava mobilizando alguém naquela época? Alan dos Santos que falou que inventou o grito aí do minha bandeira não será vermelha. Não, como que é? Minha bandeira jamais será vermelha e eu vim de graça. O Alan dos Santos, que era o líder das manifestações? Claro que não, velho. Era o Kim e o Renan. Acabou. Não dá pra você negar a história. Realmente maluco, né? Mas é nesse momento que aí o MBL se consolida, né? E começa a se consolidar como uma disputa com o Jair. E eles em momento algum, da década pra Jair, frente, fera, pausa essa aqui. mentalidade de... E Jair? O Jair nem existia essa época. O Jair era um deputado corporativista, tá? Que não fez absolutamente nada pelo impeachment. Ele nem fez nada pelo impeachment, como também não fez nada pela articulação olavista de ter um golpe de Estado. Ele não fez nada. Nada. O Jair Bolsonaro não fez nada. Ele fez sim. Eu vou ter que discordar do Arthur agora. O Jair Bolsonaro fez. Sabe o que ele fez? Ele conseguiu entrar lá na sala e participou ali no cantinho daquela foto emblemática em que estava Eduardo Cunha com vários outros deputados, inclusive meu pai estava lá nessa foto também, o Kim Kataguiri e o Renan Santos. O Bolsonaro saiu nessa foto, então ele conseguiu entrar na sala e tirar foto junto com os caras. Ele fez. Me mostra um vídeo aí contundente do Jair Bolsonaro na época do impeachment. Me mostra aí, ele não fez nada, cara. Nada. Sabe o que ele fez? Ele apareceu na fotinho lá com o Eduardo lá pra fazer o... Porra, velho, de novo falou a mesma coisa que eu falei. Eu não sei se agora os próximos vídeos eu tenho que assistir antes pra ver se eu vou falar alguma coisa antes que o próprio cara do vídeo vai falar. Que merda. Porra. Daí vai ter alguma engraçadinha aqui que vai me encher o saco nesse vídeo. Não comentem sobre isso, ok? Se você ficou bravo com isso, eu vou procurar não fazer mais. Agora, se isso não te incomodou, beleza. E eu não sei se eu vou ter tempo de ficar assistindo outros vídeos antes de reagir, porque daí eu vou ter que assistir 2 vezes e não é legal, tá? Sei lá. Luizinho de impeachment junto com o Eduardo Cunha, né? Foi isso. E aí o Eduardo Bolsonaro, quando viu o acampamento, ouviu a marcha, alguma coisa assim, falou, se vocês quiserem dormir no apartamento funcional, dorme lá. Inclusive o Riso dormiu na mesma cama que o Eduardo, né? Que era um idiota também, não tá fazendo porra nenhuma. Vamos lá. Nós somos a verdadeira direita. E o Jair Bolsonaro tá roubando nosso protagonismo, se instalou no MBL de um modo que até hoje não saiu. Não vai sair nunca, porque é do caráter deles. Até hoje, o Kim quer, porque quer. O Kim Kataguiri, o Renan Santos, eles querem, o sonho deles é que o partido deles, o Missão, etc., né, seja o partido da direita do Brasil. Quem é antigo, Pausa. o Assis, o pessoal que tá aqui. Vai ser. Hoje, se você pega a intenção de voto do Renan na geração Z, entre os jovens de 16 a 24 anos, que é o que marca na pesquisa, nós temos mais de 20%. Se você pega os homens jovens, nós temos mais de 30%. Ou seja, o futuro da direita brasileira chama-se Missão. Isso não tem discussão. Está provado em pesquisa. O público do Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro em si e tal, essas coisas, é um público mais idoso. A tendência é que eles tenham cada vez menos votos, porque essas pessoas vão deixando de votar, naturalmente. Os jovens vão votar por muito mais tempo. E os jovens e os mais jovens que hoje ainda não votam já acompanham a gente na internet, já gostam do nosso movimento.
Então, naturalmente, a gente vai ser o futuro. Não adianta você ficar querendo gravar vídeo aí falando que não. Denúncia, cara. Você realmente acha que... Cara, você surpreendeu muita gente. Vocês querem que a missão seja a direita brasileira? Nossa, cara. Pô, como é que você revela uma coisa dessa sobre a gente, velho? Nossa, que coisa ridícula, né, cara? E aí, o que tá acontecendo? Tem mais Alan dos Santos? Vamos lá? Você tem aí o Alan tentando entrevistar na campanha. Acabou. Bom, vocês viram que Alan dos Santos e esse outro rapaz aí passaram 7 minutos falando besteira. 7 minutos falando mentira. E é isso que o bolsonarismo faz 24 horas por dia a respeito da gente, do Partido Missão, do MBL. E como a gente tem a verdade embaixo do braço, a gente trabalha com a verdade pode ser minoritária agora, pode atingir menos pessoas. Mas com o tempo ela vai sobressair. E os mais inteligentes já estão com a gente. Se você está com a gente hoje no nosso projeto da pré-candidatura à presidência do Brasil do Renan Santos, você já faz parte da elite, ok? E eu não digo elite apenas financeira, muito longe disso. É a elite intelectual. São as pessoas que têm pensamento de vanguarda, são as pessoas que enxergam, que conseguiram sair dessa bolha de disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, entre petismo e bolsonarismo, que enxergam que existe uma luz no fim do túnel para o Brasil, que enxergam que existe um partido e uma pessoa que apresenta propostas de verdade, que não fica só nessa lenga-lenga de falar besteira, de fazer dancinha para um lado, de oferecer picanha para o outro, de não apresentar proposta para o Brasil. O Flávio Bolsonaro falou que não é hora de apresentar proposta para o Brasil, é hora de fazer qualquer coisa menos isso, para não perder apoio. Que idiota. Então, pessoal, fortaleçam o nosso time, tá? Sigam trabalhando junto com a gente, sigam convertendo apoios para Renan Santos, para Partido Missão e pros pré-candidatos a deputado. Se você é de São Paulo e quer nos apoiar, tem um QR Code em algum lugar dessa tela para você apontar o seu celular e entrar no nosso grupo de pré-campanha. Se você não está assistindo na TV ou no computador, se você está assistindo no celular, entra no link na descrição desse vídeo para entrar para o nosso grupo de Zap. Tá? A gente precisa de vocês. Venham com a gente, vamos mudar o Brasil, vamos jogar o Renan Santos para 10% das intenções de voto antes de começar a campanha. E deixe ele fazer a mágica acontecer. Vamos trucidar os nossos adversários no debate, tá? Vamos detonar Lula, detonar Flávio e mostrar qual que deve ser o futuro do Brasil com base nas propostas que a gente tem, que são propostas verdadeiras, que são propostas que de fato não vão enganar os eleitores e vão mudar os rumos do país. Valeu, um abraço do Caboclo, Rafa Macris aqui falando, amanhã tem mais. Fui!